Ei, gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula de biologia? Então eu vou deixar vocês tirarem o print da tela primeiro. Beleza? Qual que é o assunto de hoje? Genética. Mas qual que é o assunto dentro da genética? Gente, vocês lembram que a gente até agora, nós estudamos segregação ou segregação independente. O que isso quer dizer? Quer dizer que os genes que a gente estudou, eles estavam em pares de cromossomos, em cromossomos homólogos. Então eu tinha um gene no cromossomo 1 que eu recebi da minha mãe e eu tinha um gene no cromossomo 1 que eu recebi do meu pai. Se nós estivéssemos trabalhando dois pares de genes, então eu teria um par de cromossomo da minha mãe, do meu pai, um par de cromossomo da minha mãe, do meu pai. O que quer dizer isso? Cromossomo 1, cromossomo 2. Então esse cromossomo 1 que eu recebi da minha mãe, um cromossomo 1 que eu recebi do meu pai. Um cromossomo 2 que eu recebi da minha mãe, um cromossomo 2 que eu recebi do meu pai. Esse cromossomo, esse par com gene A, que podia ser azão, 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 azinho, azinho, azinho. E esse aqui com o gene B, que eu recebi, pode ser gene Bzão, 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 Bzinho ou Bzinho, Bzinho. Não era assim? E na hora da formação dos gametas, esses cromossomos eles segregavam de forma independente, ou seja, o A não dependia do B. Tendo esses conhecimentos, o que Mendel e Punnett fizeram na tentativa de continuar estudando como que as características eram passadas de geração em geração. Então, vamos lá. Eles fizeram o seguinte, eles cruzaram. Na geração parental, lembra que os experimentos de Mendel sempre têm a geração parental e essa geração é uma geração pura. Então imagina uma ervilha de cheiro que tivesse uma flor púrpura com pólen oval. Então ele pegou essa geração parental pura, que só tinha genes Pzão, Pzão, Lzão, Lzão, e cruzou com o indivíduo vermelho com pólen esférico, também puro, porque ele também faz parte da geração parental. Então esse indivíduo é Pzinho, Pzinho, Lzinho, Lzinho. Então ele cruza o indivíduo Pzão, Pzão, Lzão, Lzão, com o indivíduo Pzinho, Pzinho, Lzinho, Lzinho. Em F1, ele obteve a mesma resposta de quando eles estavam estudando primeira e segunda leis de Mendel, tá? Que foi o quê? 100% dos indivíduos com flor púrpura e pólen oval. Faz sentido, não faz? Olha só, quais são os genes que esse aqui tem para doar? Pzão e Lzão. Lembra que eles não doam os dois Pzão nem os dois Lzão. Por quê? Porque lá na formação dos gametas ocorre a separação dos cromossomos homólogos, tá? Então ele vai mandar um Pzão. Esse indivíduo aqui vai mandar o único que ele tem, que é quem? O Pzinho. Esse indivíduo manda o Lzão, esse indivíduo manda o único que ele tem, que é quem? O Lzinho. Então, o indivíduo de F1 desse cruzamento parental foi Pzão, Pzinho, Lzão, Lzinho. O que ele fazia, então, para responder o porquê que em F1 não apareceu nenhum indivíduo vermelho com pólen esférico? Vocês lembram? Isso aí, eles autofecundavam F1. Então ele vai pegar esse indivíduo obtido de F1 e vai autofecundar com ele mesmo, lógico. Então vai cruzar Pzão, Pzinho, Lzão, Lzinho, Pzão, Pzinho, Lzão, Lzinho. Gente, vamos lembrar, quando a gente cruzava indivíduos duplo heterozigóticos, né? Eu tinha a esperança, a minha probabilidade, esperança não, o que eu iria resolver, o que eu iria obter, né? Em F2 era uma proporção de quê? 9 para 3 para 3 para 1. Então lembra, ele ter 9 indivíduos púrpuros ovais, 3 indivíduos púrpuros esféricos,
3 indivíduos vermelho oval e um indivíduo vermelho esférico. Lembra quando era segregação independente? Só que olha o que eles obtiveram, gente, na segunda geração, ou seja, em F2. Eles obtiveram 248 indivíduos púrpuros ovais, 21 indivíduos púrpuro esférico, 21 indivíduo vermelho oval e 55 indivíduos vermelho esférico. Foi um resultado completamente diferente daquele esperado para a segunda lei de Mendel. Se a gente fizer a proporção aqui, não vai dar de 9 para 3 para 3 para 1. Qual foi a conclusão, então, que eles chegaram? Ao tema da nossa aula de hoje, que é linkage ou ligação gênica. Só que eles ainda não conseguiram falar isso. Eles só falaram o seguinte: olha, alguma coisa tem aí e provavelmente esses genes estão acoplados. Eles só não conseguiram determinar qual o tipo de acoplamento que esses genes se encontravam. Só mais tarde é que um pesquisador chamado Thomas Morgan, junto com seus estudantes, junto com seus estagiários, junto com Mendel, então uma equipe de indivíduos, mas que tinha como cabeça Thomas Morgan, é que eles conseguiram falar que tipo de ligação é essa que os genes tinham. Então eles falaram o seguinte: esses genes, eles estão no mesmo cromossomo, eles estão ligados no mesmo cromossomo, então eles chamaram de linkage ou ligação gênica para o nosso português. Então olha aqui, antes a gente estudava assim, olha, um cromossomo com gene azão, o outro cromossomo com gene azinho, o que eu recebi da minha mãe, o que eu recebi do meu pai. No outro cromossomo, que esse aqui é homólogo desse, um com Bzão, outro com Bzinho. Então, vocês lembram? Na hora da meiose, o azão podia ir separar para um polo com o Bzão, mas o azão podia separar para um mesmo polo com o Bzinho. Ou o azinho com o Bzão, ou o azinho com o Bzinho. Era uma segregação independente. Vocês lembram? Pois é, agora olha como que é. Olha como que Thomas Morgan definiu que esses cromossomos, esses genes estão nos cromossomos. O azão está na mesma cromátide que o gene Bzão. O azinho está na mesma cromátide que o gene Bzinho. Então vamos lembrar, aqui eu formava 4 gametas diferentes: azão Bzão, azão Bzinho, azinho Bzão e azinho Bzinho, certo? Agora aqui eu formo quantos gametas? 2 gametas diferentes, que são quais? O gameta azão Bzão e o gameta azão Bzinho. Mas olha o que eu escrevi aqui para vocês, gente. Eu escrevi em destaque. Essa caixinha vermelha significa que vocês têm que ver isso com cuidado. Por quê? Porque só vai formar apenas 2 gametas diferentes se não houver permuta. Então vamos lembrar, lá na meiose a gente aprendeu que lá na primeira etapa, a prófase 1, nós vamos ter um evento chamado crossing over ou permuta. O que significa isso? Significa quando os cromossomos homólogos, eles trocam pedacinhos entre eles. Lembra como que eu fazia na sala de aula? Eu pegava a tampinha da caneta e trocava. Olha só, agora esses cromossomos são homólogos, só que esse cromossomo tem um gene dessa cromátide ou cromossomo e esse cromossomo tem um gene desse cromossomo, né? Então, ocorre o crossing over ou a permuta. Com qual finalidade isso acontece? Vocês lembram? Para aumentar a variabilidade genética, né? Isso é extremamente importante. Então, nós vamos aprender agora como que a gente vai fazer quando eu estiver trabalhando com genes em linkage, porém com permuta e não mais sem permuta. Então lembra, se eu tiver genes ligados,
e formar apenas 2 gametas diferentes, o que eu posso concluir? Eu posso concluir que não ocorreu permuta entre esses genes. Agora, se eu tiver 4 gametas igual eu tenho aqui, então olha aqui, gente, nós tivemos 4 tipos de indivíduos, não foi? Então eu tive 4 gametas diferentes aqui. Mas espera aí, se eu tive 4 gametas diferentes e você está nos dizendo que esses genes estão ligados, então o que foi que aconteceu? Opa, permuta. Ocorreu a permuta entre esses genes, tá legal? Então vamos lá. Quando você tem linkage com permuta, você vai ter gametas de recombinação. O que é isso? Você vai ter gametas, vamos pensar aqui, ó. O que é permuta? Permuta é eu trocar o gene, não é? Então imagina que o gene que sofre permuta ali é o B. Então o Bzinho vem pra cá, o Bzão vem pra lá. Então eu vou ter agora o gene Azinho com Bzinho, desculpa, Azão com Bzinho e Azinho com Bzão. Vocês concordam? Então, quando você tiver um caso de ligação gênica e tiver permuta, você vai mostrar, você vai obter gametas com recombinação. O que significa isso? Gametas diferentes dos pais. Então, se o pai forma gameta Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, ele vai formar gametas Azão, Bzinho, Azinho, Bzão. Então, eu vou ter gametas de recombinação. Como que eu vou representar isso? Como que a gente representa a ligação gênica? A gente representa assim, ó, Azão, Bzão, 2 traços, Azão, Azinho, Bzinho embaixo. Ou separados apenas por um traço, ou da forma mais comum e mais simplificada que tem, dessa forma, Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, tá? E por que a gente vai formar um maior número de gametas parentais e não de gametas de recombinação? Porque os gametas parentais, eles sempre vão formar, independente se tiver permuta ou não. Então, os gametas Azão, Bzão, que é esse caso aqui que eu tô falando, e Azinho, Bzinho, eles vão formar mesmo que ocorra permuta e que eu forme os gametas Azão, Bzinho, Bzão, Azinho. Ok, gente? Até aí tá ok? Então, vamos continuar aqui, ó. Como que nós vamos calcular essa taxa dessa permuta, tá? Nós vamos calcular de acordo com a distância que um gene se encontra do outro. Então, quanto maior a distância, olha só que legal, quanto maior a distância, maior a chance de permuta e maior vai ser a formação dos gametas permutados. Gente, vamos lembrar que eu falava em sala de aula, tenho que chegar perto, temos que parear, e eu trocava o pincel com o lápis de vocês? Pois é, então eu falava que a gente tinha que se aproximar para poder fazer a troca desses genes, não era? Só que olha o que vocês estão aprendendo agora, que quanto maior a distância, maior a chance de ocorrência de permuta e mais gametas permutados nós vamos obter. Então, olha aqui o desenho, né? Eita, professora, olha só o desenho. Esse gene aqui, ele tá pertinho desse. Como que é a taxa de permuta entre esses 2 genes? Ela é baixa, né? Esse gene aqui, ó, ele tá distante desse. Tá vendo? Então, como é que vai ser a taxa de permuta entre eles dois? Mais alta. Então, repetindo e finalizando, quanto maior a taxa, quanto maior a distância entre 2 genes, maior a chance deles sofrerem permuta ou crossing over. E mais gametas recombinados nós vamos obter. Entendido até agora, gente? Então, vamos pra frente, ó. Eu vou dar um exemplo para vocês, para ver se a gente consegue entender esse negócio direitinho.
tá? Ó, imagina dois genes que permitem a ocorrência de 80% de permuta em uma das meioses, né? Vamos lembrar aí, a meiose produz 4 células. Então imagina que em 80% da produção dessas células eu vou ter permuta. Os outros 20% eu não vou ter permuta, tá? Então olha aqui, vê se o desenho tá dando para entender. Nós temos aqui uma cromátide e a gente tem aqui outra cromátide, né? A cromátide com gene A, a cromátide com gene B, Azão e Bzão. Por que está duplicado? Porque lá na fase S da intérfase ocorre a duplicação do material genético, certo? Esse indivíduo é Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Por quê? Porque lá na fase S da intérfase ocorreu a duplicação do material genético. Então, esse indivíduo aqui, ó, é um indivíduo como? Ele é um indivíduo duplo heterozigoto. Ele é um indivíduo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, ok? Duplicado porque ocorreu a fase S da intérfase. Então, vamos pegar o desenho do lado de cá agora. Então, o que que eu tenho? Essa cromátide aqui com genes A. Essa cromátide aqui com gene Bzão. Só que vocês percebam que essa cromátide aqui desse gene B, eu estiquei ela. Por quê? Porque eu vou fazer com que a permuta aconteça entre essas cromátides do gene B. Então, vou trocar um gene aqui, ó, nessa cromátide aqui não vai haver permuta. Entre essas aqui, na verdade, esse gene ele estaria com esse. Então, eu vou fazer a troca com a permuta desse gene. Aqui, esse Azinho vai ficar trocado com a cromátide desse cromossomo e essas duas aqui não vão fazer troca. Então, quem que vai trocar? Vai trocar esse gene com esse gene. Vai trocar o Bzão com o Bzinho. Deu para enxergar isso, gente? Eu tenho aqui, ó, o Azão com o Bzão, que não sofreu permuta. O Azão que trocou o Bzão pelo Bzinho. Então, ficou Azão com Bzinho. Eu tenho o Azinho que trocou o Bzinho pelo Bzão. Então, ficou Azinho com Bzinho. E nós temos o Azinho com o Bzinho que não sofreu permuta. Então, aqui, ó, trocou Bzão com Bzinho. Então, eu fiquei Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho, Azinho, Bzinho, que não teve permuta, certo? Então, olha só, se foi em 80% das meioses com permuta, aqui nós estamos representando 80% das células com permuta. Sobraram quantas sem permuta? Sobraram 20% sem a permuta. Então, está aqui, ó, os gametas produzidos sem permuta vão ser o Azinho com o Bzinho e o Azão com o Bzão. Então, ele era Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Então, ele vai formar 50% de indivíduos Azão, Bzão, de gametas, 50% de gametas Azinho, Bzinho. 20%, como são 4 células a cada meiose que a gente produz, então eu vou ter 5% de cada gameta não permutado, ok? O restante aqui, ó, 80% da minha meiose foi permutada, ok? E o que acontece? Esses 20% que nós vamos fazer igual nós fizemos com os 20%, dando 5 para cada um, os 80 nós vamos dar 20 para cada um. Não é isso? 20 dividido por 4 vai dar 5% de cada célula sem permuta. 80%
30% foi o que permutou. Então, eu vou dividir por 4, porque são 4 células filhas na meiose. Então, eu vou ter 20% de cada gameta, correto? Quantos gametas estão permutados? Esses dois aqui, ó. Lembra, essa cromátide não sofre permuta. Essa cromátide sofre com essa. E essa cromátide não sofre. Então, eu vou ter o gameta Azão, Bzão sem permuta. Lembra, eles vão ser sempre formados com permuta ou sem permuta. O Azinho, Bzinho sem permuta. E Azão com Bzinho, Azinho com Bzão, certo? Quem são os gametas permutados? São esses dois aqui, não são? Quanto que dá a soma desses dois gametas permutados? 40%. Que é isso? Que significa isso? Significa que a taxa de recombinação nesse exercício, ela é igual a 40%. Por quê? Porque a taxa de recombinação, ela é igual à soma dos gametas de recombinação. Ou seja, quantos gametas recombinados eu tenho? Eu tenho 40% desses gametas recombinados. Então, a soma deles dois é a mesma coisa que a minha taxa de recombinação. Ok? Então, como que você calcula a taxa de recombinação ou a taxa de permuta? É igual à soma dos gametas recombinantes. Gente, se o indivíduo forma gameta Azão, Bzão e Azinho, Bzinho, então eu vou ver se ele vai formar gameta Azão, Bzinho e se ele vai formar gameta Bzão, Azinho, porque permutou, correto? Quanto é a soma desses gametas Azão, Bzinho com Bzão, Azinho? Ah, essa soma é a minha taxa de permuta, que nesse exercício deu 40%, porque cada um dos dois foi 20%. A taxa de recombinação é igual à soma dos gametas de recombinação. E que mais que isso me indica? A distância, que na próxima aula nós vamos aprender a mapear o gene, tá? E aí nós vamos precisar de saber a distância que um gene se encontra do outro. E como que eu sei essa distância? A taxa de recombinação é igual à distância que um gene se encontra do outro, ok? Gente, e na frequência de recombinação, qual que é a frequência máxima que eu posso ter? Eu posso ter 80% de recombinação, ou seja, uma taxa de recombinação de 80%? Não, porque se a minha taxa de recombinação for 80%, ultrapassa 100%. Então, a frequência máxima de recombinação só pode atingir 50%. Por quê? 50% mais 50%, 100%. E aí eu não vou ter distinção entre os gametas parentais e os gametas permutados, ok? Aí a proporção vai ser de 1 para 1 para 1 para 1. Eu não vou ter uma diferenciação entre os gametas parentais e os gametas permutados. Ficou claro, gente? Essa matéria é um pouquinho mais pesada, não é? Mas eu tenho certeza que vocês prestaram atenção e que vai dar tudo certo, não vai? Nós vamos marcar aquela live de tira dúvida e aí vocês vão poder tirar todas as dúvidas que vocês tiveram. Mas lembre-se, Linkage não acabou por aqui, tá? A gente tem mais uma aula onde eu vou continuar com vocês essa matéria. Tchau para vocês, estudem biologia e até breve, se Deus quiser.